Olá! Mais um dia buscando na presença do Senhor suas respostas. Mais um dia buscando em oração o que falar aqui com vocês. Nós estamos falando sobre um salmo, sobre a visão de Deus sobre os bons e ruins, que ele chama ali há muitos anos atrás de ímpios e justos. Mas hoje eu tava na minha oração, que eu tanto falo pra vocês. Você que é cristã, já tá acostumada, já entende mais ou menos esse momento de solidão com Deus, nós e Ele. No máximo ali, seu cônjuge, você e Deus. Mas é muito importante esse momento a sós. Mas você que não tem a mínima ideia, eu te convido a ficar um pouquinho, entender hoje, que Deus falou para eu não falar de salmos, entrar aí de novo nesse salmo num outro momento, sobre os justos e os ímpios, sobre os bons e os maus. E hoje a gente vai falar de uma coisa linda, eu fiquei muito emocionada, que são os nomes que Deus chama as suas filhas na Bíblia. E eu quero perguntar a vocês, ao final de tudo isso, se vai sentir um desejo de vocês serem chamadas mulher por esses nomes. E se vocês desejam ser amadas dessa forma. Conversando aqui com vocês, eu vou conseguir passar um pouquinho do que esse grande amor, primeiro de Deus, depois de Jesus Cristo. Filhas de Deus, no primeiro momento a gente vai para 2 Coríntios 6, 18, tô tudo marcadinho aqui para eu não esquecer e também ser um pouco mais rápida para falar com vocês. E no meio do caminho acontece isso, de sair a marcação, mas tá tudo bem. 2 Coríntios 6, 18 fala assim: E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você é filha de Deus, você foi chamada por Ele desse jeito. Pode ser super insignificante para você agora, mas deixa seu coração abrir um pouquinho, que eu tenho certeza que só o fato de você estar ouvindo o Espírito Santo já está te inundando de glória, e uma hora a certeza dessa paternidade ela vai se enraizar dentro de você, se for da vontade do Senhor. Vamos lá? E Deus quer falar com todos nós, Deus está faminto, e é por isso que eu, como muitas outras avivalistas, estamos aqui falando sobre Jesus voltar, sobre a importância de você estar aos pés de Deus, sobre a importância de você aprender quem é Deus, você que não sabe, como eu um dia não sabia, não tinha conexão nenhuma, se não era físico, para mim não era real, e eu precisei passar por muitas dores físicas, mentais, emocionais, conviver com muita gente difícil, ruim, para poder fazer, né, o que Deus queria de forma leve, que era que eu conversasse com Ele, acreditasse na existência dele. A próxima a gente vai em Sofonias 3:17. Tem muita coisa que eu nem sei que existe, sabia? E com essas pregações eu tô aprendendo e é bom demais. Eu tô aprendendo, já tô separando para ler depois. Isso é muito importante, né? Pra gente que tá aqui diariamente tentando ouvir a voz de Deus, tentando ouvir o que Ele quer de verdade da gente. Às vezes não é tão claro e a Bíblia nos ajuda a esclarecer isso. Glória a Deus. Em Sofonias 3:17 fala assim: O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor
a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. E é onde ele te chama de minha amada. Ele quer você pertinho dele. Ele quer te amar mais. Ele quer sentir mais de você. A terceira coisa que Deus te chama vem em 1 Pedro 9. Vamos lá. Achei. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui, em 1 Pedro, ele chama você, mulher, de escolhida. Ele pega lá da escuridão, dos seus sentimentos de dor, de inquietude, tudo que já você não suporta dentro de você. E eu tô falando para esse tipo de mulher. Eu tô falando para essa mulher que já não tá mais aguentando, não está mais suportando ficar dentro de si. Deus te chama para ser escolhida. Ai, como é gostoso. Mas eu tô falando aqui não só para pessoas como eu que já sabem o que é isso, mas para pessoas que não têm a mínima ideia do que é ter um pai. E Deus pode sim substituir o seu pai físico. O seu pai que não esteve presente, ou esteve presente foi muito ruim, ou até foi bom, mas ainda não te preenche o suficiente. Ele preenche. Gente, isso é real pra mim e é por isso que eu estou aqui. Mesmo que não seja real pra você, eu respeito. Mas também te peço com carinho, dê uma chance de me escutar e de escutar a palavra de Deus, que independente do que você acredite ou vai acreditar no futuro, como eu sei que tem pessoas que vão ser muito relutantes, a palavra do Senhor, a Bíblia, gente, é boa, é leve, só fala de fazer coisas boas, não julguem, sabe? Não interpretem de qualquer jeito com dureza, se deem a oportunidade. Dando oportunidade, vocês podem ser melhores para o seu próximo, ser melhores para si mesmo, principalmente, tá bom? Você não precisa acreditar no que eu acredito, você não precisa sentir o que eu acredito. E é para essas pessoas que eu vim falar. É para pessoa que tá com dor. É para uma mulher que tá fragilizada, que não tem vontade de sair de casa, não tem mais vontade de conviver com ninguém. É para uma mulher que não suporta mais estar dentro de si, dentro da sua mente, que não para um segundo, que tem milhões e milhões de pensamentos ao mesmo tempo. É uma mulher que só trabalha, que ela é guerreira, que ela é forte, porque ela não teve outra opção, ela não teve outra visão dentro da família dela. Uma referência. Eu estou falando com essa mulher. E se você se identifica, continua aqui escutando a palavra do Senhor, tá bom? Próximo é em Salmos 45, que fala assim: no 13, cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Sabe o que fala aqui? Que você é uma filha, e é a filha do rei, do grandioso rei. Glória a Deus por isso. Como é bom você se imaginar nesse esplendor, principalmente quando você está cheia de raiva, de ódio, você não sente mais beleza, carinho por si mesmo, né? Deus nos resgata e fala: você é filha do rei, você pode viver isso. Você pode viver isso todos os dias. Filha do rei. E agora a gente vai para Isaías 43. 43, 1 fala assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou,
ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Gente, aqui em Isaías 43, o Senhor fala que você, mulher, é minha escolhida. Deus fala que você é escolhida dele. Não fomos escolhidas pelos nossos pais paternos. Não fomos escolhidas pelos nossos péssimos relacionamentos. Fomos escolhidas pelo Pai grandioso, que tudo vê, que sabe todos os nomes, que sabe todas as nossas ações. Então somos escolhidas, é por isso que você tem que dar liberdade para si mesmo, de fazer e falar com Ele a hora que você quiser. Não se limite mais em falar com Deus. Eu venho falando esses dias e vou continuar gritando isso. Conversa com o Senhor aonde você estiver. Se você está numa boate, fala com o Senhor. Se você está bebendo, embriagado, fala com o Senhor. Chama o nome de Jesus Cristo, pede a proteção deles. Se vocês não sabem, eu sou aqui do Rio de Janeiro e apesar de não ter um convívio muito próximo, eu sei de histórias que traficantes pedem a proteção de Deus e Deus livra de uma morte, de um tiro perdido. Deus livra. Ele consegue, sabe por quê? Fé. É fé no universo, é fé no Deus que eu estou falando, é fé em si mesmo, fé move todas as montanhas, isso é lindo, e tá na palavra de Deus, e por isso que eu falo, gente, mesmo quem não acredita não é tudo de ruim não, tem coisas leves, boas, para que a gente possa viver, né, uma vida de paz, uma vida de mais harmonia, de mais entrega para si mesmo. Isso é maravilhoso. E agora a gente vem com as palavras de Jesus. O que Jesus fala pra gente? Vamos ver? Em Marcos 5:34. Ele fala assim: então, ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aqui Jesus, que é a representação de Deus aqui na Terra. Quem nunca ouviu falar de Jesus, ou já ouviu de forma muito leve, ele é a representação das nossas dores, do que a gente ouviu de ruim, do que a gente não ouviu de ruim, do que a gente viveu ou deixou de viver, do que a gente já viu ou ouviu falar. Ele foi a representação, ele fez exatamente o que eu estou tentando aqui ensinar. Ele falou com as pessoas sujas, doentes, humilhadas, separadas pela cultura, pela opressão do governo da época. Ele falou com as pessoas e ele curou. Ele trouxe cura, ele trouxe renovo. Cara, ele trouxe uma vida nova para essas pessoas e melhor ainda, como nós, descendentes dessas pessoas, vindo lá de Abraão, que é uma história para outro dia, nós recebemos esse amor grandioso até hoje, essa cura, essa libertação. Esse é Jesus. Mas esse Jesus você só acredita quando você tem um encontro com o Espírito Santo, que foi um presente de Jesus. Por isso que ele sofreu na cruz, né? Por isso que veio essa história tão estranha. Nossa, Jesus Cristo foi parar na cruz, né? Por um motivo ali, sem motivo, sabe? Quando você vai ler ali o momento da história, ou até mesmo assiste a série The Chosen, você vai ver que não tinha grandes motivos para ele ir para a cruz. Pelo contrário, tinham pessoas que estavam lá sentenciadas a coisas muito piores e deveriam ir para a cruz porque era a lei dos homens na época. Mas Jesus não, Jesus foi colocado lá pelos seus,
por outros judeus, por outras pessoas que diziam que ele estava mentindo, e sofreu por nós. Mas esse sofrimento foi visto por Deus. Deus, o pai dele, o pai de todas nós, olhou e falou assim: filho, eu vi a sua obediência, e pela sua obediência eu vou te honrar. Eu vou dar o que você deseja, eu vou entregar um espírito, o meu espírito para você, ele vai se movimentar por entre os seus, né? Como você já foi um homem, você também já foi um deles, e eu vou te dar de presente para que você entregue para eles. E o Espírito Santo vem reinando nas nossas vidas, nos orientando, conversando com a gente, muito mais leve do que foi 5 blau anos atrás, tá bom? Muito mais leve, porque antes era um ou outro escolhido que escutava a voz direto de Deus. Agora não, agora a gente escuta pelo Espírito Santo. A hora que a gente quiser, basta a gente sentar, ou ficar em pé, ou louvar, ou falar, onde você estiver. Onde você estiver, eu já tive essa experiência de estar alcoolizada, de estar em volta de amigos que não me agregavam em nada, e eu falar: Deus, tem alguma coisa incomodando aqui dentro. Deixa eu falar contigo, quem é esse Deus? Quem é esse Jesus Cristo que falo? Deixa eu compreender. E ele foi fazendo e levou anos para fazer isso, para acontecer isso. E eu tenho certeza que Deus está me trazendo hoje essa palavra linda de reconhecimento do que Deus vê em nós e de que Jesus vê em nós, mulheres, para que eu também me recorde: caramba, são 7 anos que Jesus vem reafirmando para mim: eu sou vitoriosa, sou filha amada. Ai, gente, é bom demais. E aí, indo agora para Mateus 15, 28, ele fala assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. E sabe o que ele chama aqui? Você, mulher, grande é a tua fé. O que é essa fé? Essa fé, ela existe independente de você acreditar ou não. Existe porque a existência do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, ela já traz a fé, ela está guardada aí dentro. E ela é um dom que Deus já te deu. E ela aumenta se você trabalhar ela. Assim como uma profissão, ela melhora se você desenvolver ela. Você escova os dentes quando é pequenininha e você desenvolve uma escovação melhor conforme você vai treinando todos os dias, né? Você passa um desodorante todos os dias, você vai treinando e vendo onde são os melhores lugares para você colocar, para que você não fique fedendo. Isso é a fé, né? Essa é a realidade de ser filha de Deus. São todas essas técnicas, estratégias que ele traz pra gente, que ele deixa claro no dia a dia. E é por isso que eu venho batendo nesse ponto. Se deem a oportunidade de orar, de buscar, de conhecer esse Deus. Conhecer de verdade. Tenta, ao menos. No final, se nada acontecer, você não perdeu nada, porque este livro foi escrito com tamanha sabedoria, independente da sua fé, independente do que você acredita, independente do que você acha que é certo ou errado. Coisas que estão escritas aqui, bem interpretadas, porque lembrando, pessoas há 5.000 anos escreveram isso. Existem palavras que não existiam na época e que existem hoje. Existem palavras que deixaram de existir e se transformaram em novas. Mesmo com essas atualizações aqui, existe muita falta ali de compreensão em alguns textos que, no meu caso, peço ajuda ao Espírito Santo para entender melhor. Mas quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou pequenininha. Eu não conheço nada. Mas Deus vem trazendo e clareando para mim. E essa verdade para mim não precisa ser a sua verdade, mulher. Eu só tô te convidando a escutar mais desse Deus que eu acredito. Quem sabe pode transbordar em você. Quem
quem sabe pode te resgatar desse lugar de imundície que eu sentia com a depressão, com a ansiedade, com a síndrome do pânico, com pessoas que não me ajudavam em nada. Gente, me lembrei agora de uma época que eu tava fazendo obra em casa, muito cansada, todos os dias de folga, eu e meu relacionamento, o meu parceiro do passado, né, que nós nos juntamos na época, a gente ficava lá trabalhando na obra. Às vezes eu pedia, gente, vem assar uma carninha, comprar uma cerveja pra gente gelada, qualquer coisa, só pra aliviar o calor, a intensidade, tudo que a gente estava vivendo, e não vinham, as pessoas não apareciam. Apareceu 1, 2, e era esporadicamente, era rápido, né? Eu glorifico a vida das pessoas que realmente foram presentes, foram muito poucas, mas, gente, você entende o lugar que a gente se coloca? E eu vivi a experiência de ser retirada por Deus, arrancada desses lugares, receber cura, e hoje tá livre de medicamentos, tá livre depois de 4 a 5 anos de tratamento. Deus foi curando vários detalhes e Ele continua curando. Eu bebia cerveja, alguém perguntou aqui. Hoje eu escolhi estar mais em santidade. Mas foi uma escolha, gente, que demorou 6 anos para acontecer, e 7 anos que eu tô como cristã, tá? Foi um processo. O processo precisa ser vivido. Às vezes você vai ser a jato, né? Tem gente que é traficante, é drogado, é prostituta. Em uma semana mudou tudo, não volta atrás, glória a Deus por isso. Mas a minha história, o que eu conto e o que eu ensino para algumas pessoas que também tiveram dificuldades, como eu ainda tenho, é que faça as coisas um passo de cada vez. Chame a presença de Jesus Cristo onde você estiver, e lá Ele vai estar. Você errando, não errando, né? Você conseguindo ou não conseguindo, porque de verdade Deus vai fazer. Você vê claramente. Quando você chama o nome dele, você fala: Deus, eu sou pequeno. Deus, eu não consigo, mas você consegue. Essa fé, essa coisa de acreditar no você consegue, você acaba conseguindo, gente. É muito bom. É maravilhoso. Vamos pro próximo. João 10, 27. Glória a Deus por isso. Do João 10, 27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem é essa mulher? Minha querida, minha ovelha querida, minha filha querida. Essa é a grandiosa mulher que fala em João. Como é bom ser querida por Deus. Como é bom ser amada de verdade, de forma incondicional. Olha, é lindo demais. É lindo demais. Em João 15, ele fala assim sobre nós: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, no nome de Jesus Cristo. Ele nos chama de amiga aqui. Quem quer ser amiga de uma pessoa que escolhe a gente? Por isso, nos dá frutos, e frutos que permanecem. Você está ouvindo uma mulher que já tentou abrir mais de 8 empresas em ramos diferentes. Olha que eu era dedicada, eu estudava muito, eu já estudei muito, tudo que você possa imaginar de bom
e caro. Eu já estudei sobre gestão de empresa. Eu já tive em mãos 24 funcionários. Gente, chegava uma hora que a empresa parava. Nada dava certo. Tudo transbordava e apodrecia. Nada dava certo. Todas as coisas ruins apareciam. Todas as coisas ruins possíveis. E quando eu comecei a ler isso sobre o Deus maravilhoso, que foi esse Deus de Jesus Cristo, que decide ser meu Pai também, me concede o que eu pedir em nome de Jesus Cristo, é só isso. É só isso. É só chamar o nome de Jesus Cristo várias vezes. Eu fiquei encantada, eu fiquei apaixonada, eu fiquei atordoada. E aqui eu lembro de uma experiência que eu tive no comecinho das minhas crises de ansiedade, síndrome do pânico. Eu tinha saído desse relacionamento de verdade. Eu tinha saído desse relacionamento que já estava 4 anos enrolando um ao outro. Tava doente demais. Eu fui por um relacionamento com uma pessoa que era agressor físico, verbal, que tinha alucinações doentias. E ele também, né, ele fez ali várias coisas horríveis ao longo ali desses meses, poucos meses que eu fiquei perto dele, mas eu tava tão atordoada. E ali nos primeiros dias, dava uma semana ou 10 dias que eu estava nesse relacionamento, né? Ele veio passar um tempo na minha casa, eu, na época morava sozinha, e eu tive um choque mental, espiritual, não sei ao certo. Venho pedindo ainda direcionamento de Deus. E nesse choque eu fiquei 4 horas desligada. Né? Eu não conseguia ver o que estava acontecendo fora de mim, eu só conseguia ver o meu interno. Eu não tinha desmaiado, eu também não estava me movimentando, eu fiquei parada, falando coisas agressivas para essa pessoa, e dentro de mim eu resolvi que eu iria chamar o nome de Jesus Cristo. E ali eu tava no comecinho, eu nem frequentava a igreja ainda, mas já tinha ali alguns meses que Deus estava me convidando a estar mais perto dele. E eu falei, quer saber? Eu mesmo não conhecendo, eu vou chamá-lo. E eu falava, de olhos fechadinhos, na minha mente, né? Mas eu não tava, eu tava gritando, eu tava estressada, eu tava fora de si. Mas lá dentro, onde eu não conseguia ver o que acontecia lá fora, lá dentro de mim, eu falava, em nome de Jesus, isso vai passar. O Senhor está me lavando. Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem. E foram, né, os 10 minutos que dentro da minha cabeça eu passei, e os 4 horas que eu passei atordoada fora de mim, eu estava clamando o nome de Jesus e eu sei que ali Deus me escutou. E olha, não foi rápido, como eu tenho falado aqui. Tem 7 anos que eu comecei essa caminhada de ouvir Deus me ensinar a chamar o nome de Jesus Cristo. Depois eu fui para a igreja, comecei a fazer primeiras libertações de laços de alma, de maldições, de feitos, porque tem gente má que fazem coisas pra gente e a gente não sabe. Tem coisas que a gente mesmo fala para outras pessoas, a gente tem que pedir perdão para Deus por ter amaldiçoado de alguma forma, verbalmente, essa pessoa, ou até com uma ação. Tem coisas que a gente fez, a gente não sabe. Tudo isso tá fazendo com que a nossa vida fique travada. Tudo isso impede que a gente escute mais a voz do Espírito Santo de Deus. Por isso, depois de 6 anos, eu falei, Deus, eu entrego para você bebida. Eu não bebo nem mais uma tacinha de vinho, como eu já fazia ali nos últimos 4 anos. Nem esporadicamente eu vou conseguir um novo namorado e fazer relação sexual. Eu decido isso para tentar estar mais próxima de você. Essa é a verdade pra mim, não precisa ser a verdade pra você, mulher. De verdade.
isso tá funcionando pra mim. E não é que eu já de cara, depois que eu comecei a tentar a santidade, eu também escute a voz do Espírito Santo o tempo todo. Acho sim, creio de verdade, tenho fé que pessoas conseguem ouvir ele como se estivesse conversando com a mãe do lado, faladeira. Mas eu não, eu tô ali no processo. Eu às vezes paro, me concentro, chamo Jesus Cristo, que isso eu aprendi com o pastor Leandro, que ensina sobre encontro com o Espírito Santo de uma forma genuína. E eu preciso honrar ele por isso, porque ele falou, ele dá detalhes ali das nossas orações e ele fala, chama Jesus Cristo pra perto, fala, fica, Senhor, por favor, fica comigo, em nome de Jesus, você, meu querido Jesus, é o meu único Senhor e Salvador. E aí a gente respira fundo e vê o Espírito Santo chegando. De alguma forma você sente, você sabe. E aí você começa a perguntar. Quem sabe é escutar. Eu tô num momento mais de perguntar e depois escutar. Às vezes eu não escuto nada, às vezes fica confuso, embaralhado. E eu continuo tentando. E eu quero chegar assim ao ponto dessas pessoas lindas que escutam como se fosse uma mãe faladeira do lado. Eu creio, você não precisa querer, mas eu te convido a escutar mais do que Jesus Cristo fala de você, mulher. Vamos pra próxima e última. Gente, Jesus é tão lindo que dá até tristeza de saber que é a última coisa que ele fala sobre nós. Em Apocalipse 19, 7, ele fala assim: regozijemos, quase não sai. Regozijemo-nos, glória a Deus, saiu. Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se apresentou. Nos últimos dias eu tenho falado um pouco sobre essa vinda de Jesus Cristo, né, que separa pessoas que tentam ser boas de pessoas que não tentaram. Essa é uma verdade, independente que você não acredita. Eu preciso falar. Eu preciso me expressar. E é nisso que eu acredito. E você pode se expressar da forma que você quiser, né? As mídias sociais estão aí, os seus amigos, seus familiares estão aí para que você possa dividir isso mesmo. Não é uma questão de que você vai ser ouvido, como eu mesma. Eu posso não estar sendo ouvido por ninguém, mas eu estou fazendo a minha parte, o que eu senti no meu coração, sendo Deus falando comigo ou não, eu não me importo. Eu entendi que é valioso falar que Jesus vai voltar, porque um dia eu acredito que ele veio, ele curou e ele resgatou banidas, se sentiam excluídas, se sentiam doentes, apodrecidas por dentro e por fora. Ele me arrancou de um lugar onde eu não suportava mais estar e está me levando para um lugar novo, onde é mais fácil viver para mim, onde é mais agradável, onde eu me sinto mais respeitada, amada e amada por Ele. E sabe o que Jesus fala pra gente em Apocalipse 19? Que nós somos a noiva, purinha, linda, de branco, virgem, porque nós somos renovadas no sangue de Jesus. E quando a gente obedece a Ele, obedece aos mandamentos de Jesus e de Deus, a gente se purifica, a gente é limpo, lavado. E eu acredito que você pode viver isso, assim como eu estou tentando entregar para Deus. Espero que essa tentativa valha a pena, porque se um de vocês aqui já escutarem a palavra de Deus, já se sentirem amados por Deus, Jesus Cristo, sentirem que o Espírito Santo está movendo vocês, isso já me deixa feliz, tá bom? O importante é isso, o importante é a gente dividir
coisas boas. E eu acredito de verdade que existem coisas boas aqui, tá bom? Eu vi que tem pessoas que me perguntaram, não vi todas, tá bom, gente? Eu não queria ir a fundo sobre o que é certo, o que é errado, sobre fé. Isso é um momento mais pra frente, porque eu estou estudando, estou em grande avanço com o Espírito Santo. Eu não quero ir fundo em coisas que, primeiro, eu não sei responder por meio da palavra e eu não tenho ainda tantos respaldos, tá? Eu só realmente fui chamada no meu coração para lembrar as pessoas que Jesus é vivo ainda. Ele ressuscitou e ele lava, porque eu estou podendo falar agora porque ele me lavou em várias circunstâncias e eu vou contando aqui aos poucos. A história de hoje foi só uma delas. E eu só consegui essa proximidade maior por meio das orações diárias. E começou no meio daquela baguncinha, daquelas coisas que eu fazia, de zoação, de saída, de amigos, mesmo estando ali juntada com parceiro, ainda fazia churrasco dentro de casa, ainda tava na muvuca, mas ali, às vezes quando eu ia no banheiro, eu falava, ai meu Deus, tô muito louca, em nome de Jesus, fica comigo, não quero mais viver isso, tem alguma coisa me incomodando, eu quero sair dessa. E Deus foi chegando, até o ponto que eu tô aqui falando pra vocês. Então eu não posso responder todas as perguntas e quero ser muito sincera em relação a isso, sem medo nenhum do que você possa achar, mas explicar que eu, sou cristã, eu tento ouvir a voz de Cristo por meio do Espírito Santo. Hoje eu sou membro de uma igreja que chama Global Fire. Ela é uma igreja de Indaiatuba. Ela propaga coisas do reino de Deus. Ela fala muito sobre a vivência com o Espírito Santo. E nós temos uma oração na madrugada todos os dias às 2h45 da madrugada. Que antes de eu ser membro dessa igreja, eu comecei a sentir desejo de orar nas madrugadas. Realmente foi por escutar o Espírito Santo no meu coração, ou achar que é ele. Eu comecei a levantar às 3 horas da manhã pra orar, e fui orando sozinha, até que um dia alguém me apresentou essa igreja. Eu também fazia pequenos jejuns nessa época, e essa igreja, ela emenda grandes jejuns, ela tem essa madrugada diária, já tem quase 3 anos, e ali os cultos semanais, que normalmente são segundas e quartas, segundas e sextas, e eu venho evoluindo muito em poucos meses que eu estou lá. E eu dou glória a Deus pela vida da apóstola Larissa Argolo e do apóstolo Júnior. Muito, de verdade, eu agradeço demais por tudo que eu venho vivendo. E é essa igreja que eu frequento, eu não sei dizer sobre outros, nunca fui a funda de outras igrejas que não fossem evangélicas, presbiterianas, tá bom? Mas eu creio que o Senhor, ele é o Deus do impossível, realmente eu sinto que ele é. E você pode se aproximar dele onde você quiser, basta você querer convidar ele para estar, ele vai chegar. Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de dividir tudo isso com vocês. Espero que o Espírito Santo possa de verdade lavar os seus olhos, lavar os seus ouvidos, e quem sabe você poder escutar a voz dele de forma clara. Vai ser lento, para muitos é lento. Para alguns é a jato, mas essa não é a minha realidade. Estou aqui há 7 anos, indo de pouquinho a pouquinho, chegando lá. Um beijo grande, um momento abençoado. Eu quero orar para vocês e por todos nós. E aí, interceder pela vida de vocês, porque é muito bom. E eu sei que por meio dessa intercessão, dessa oração, dessas profecias, aí
que o Senhor pode trabalhar melhor. Em nome de Jesus, eu chamo aqui agora a graça do Espírito Santo em nossas vidas. Deus, todo espírito que não provém de ti, todo espírito maligno de incredulidade, religiosidade, todo espírito que impede que possamos ver a tua glória, Jesus Cristo, que impede de nós falarmos o teu nome, de nós clamarmos aos teus pés, Senhor, do teu conhecimento, que possamos clamar, Senhor, mais da tua sabedoria, da tua inteligência e das tuas estratégias em nossa vida. Todo espírito imundo que nos oprimiu um dia em meio ao alcoolismo, em meio às drogas, em meio à sexualidade, à necessidade de relacionamentos sexuais, de laços emocionais, Senhor, tudo que nos prendeu a outro ser humano, Deus, de forma agonizante, de forma doentia, Senhor, cai por terra agora. Cai por terra agora. Todo espírito imundo que um dia nós permitimos entrar na nossa vida, sai agora, cai por terra. Em nome de Jesus. Todos que estão ouvindo a minha voz, do menor ao maior, vão bater em retirada agora. Todos, de todas as pessoas que passaram por aqui, estão escutando agora e vão escutar depois. Todos, em nome de Jesus, batam em retirada direto para o abismo, em nome de Jesus. Todos, 1, 2, 3, sai direto para o abismo agora, em nome de Jesus. Agora eu chamo a tua glória, Espírito Santo, o teu poder, a tua santidade para reinar em cada um de nós, nos trazendo glórias, bênçãos, prosperidade na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Senhor, nos prospera diariamente para que possamos viver coisas que não conseguimos mais pelas nossas mãos. Ou que tentamos e não conseguimos finalizar, não conseguimos ter vitória. Mas você, o Senhor da vitória, traz agora, Senhor, a possibilidade de um mergulho para cada um de nós dentro do teu rio de transformação de glória, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu corto todo o laço que pessoas aqui têm com o ocultismo, que atrapalham, Senhor, a tua voz, Deus. A tua voz por meio do Espírito Santo de falar mais alto na vida delas. Todas as pessoas, todos os trabalhos, todos os feitos agora quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, onde abundou as trevas, superabundou a graça. E eu chamo um ambiente de graça e glória da tua bondade, Espírito Santo de Deus, para varrer todo o lixo que está dentro de nós e ao redor de nós. Em nome de Jesus, agora. Vem com a tua nuvem, Espírito Santo de Deus, e nos proporciona um final de dia maravilhoso. E que haja mais pessoas acreditando no teu santo nome, Jesus Cristo, e possam testificar por meio de todo mundo, que a tua palavra venceu. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu amo isso, e eu fico muito feliz de eu poder fazer toda vez que eu digo, oh meu Deus, acho que não vai dar tempo. Deus vem e faz. Glórias ao Senhor. Um beijo, tenham um dia incrível, fiquem com Deus, sejam abençoados. Amém.